Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los neste momento. O que nós vamos aprender hoje? Então, vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento. Colocando para vocês aí na tela, olha só, morfossintaxe da nossa língua, da língua portuguesa. Especificamente, vamos trabalhar a sintaxe, observando os termos essenciais da oração, sujeito, predicado, verbos quanto à predicação e complementos, objeto direto e objeto indireto. Nessa aula, o nosso olhar será voltado justamente para a predicação verbal, a predicação dos verbos e a necessidade que alguns verbos têm ou não de ter um complemento que será os nossos objetos, tanto direto quanto indireto. Certo? Então, vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula com a leitura de uma tirinha hoje, um texto em que nós vamos analisar a construção dos enunciados, certo? E observar também as funções que determinados termos podem exercer dentro desse enunciado e principalmente o verbo. Então, a nossa tirinha, temos aí uma tirinha, olha só, observem bem as imagens, o verbal e o não verbal, certo? O não verbal você consegue visualizar com as imagens. No primeiro quadrinho você vê um homem, certo? E ele está se dirigindo a uma mulher que é uma criança no colo. Então a gente já tem aí, talvez, provavelmente, uma ideia de algo familiar, certo? Uma relação familiar. No segundo quadrinho você observa que ele derruba algo, ok? E observa a expressão desta mulher, da pessoa, né? E o terceiro quadrinho também, eles continuam aí no mesmo cenário, porém, nós temos aí uma expressão facial diferente em cada um. Vamos ler o texto, a linguagem verbal que está presente nos quadrinhos? A mulher diz: Amém, o bebê dormiu. Essa idade é muito boa. Ops! No segundo quadrinho, observe que algo quebrou. Crass! Né? Essa palavra aí é uma onomatopeia indicando que o som de algo quebrando. E observem que a mulher tem apenas pontos de exclamação, né? Isso dá que ideia para a gente? A ideia de que ela se espantou também com a situação. E o que ocorreu no terceiro quadrinho? Depois a gente cresce e não tem tempo para nada. E observem que a criança está buá. Perceba que é outra onomatopeia imitando o som do choro de uma criança. Certo? Então, a ação que nós temos exatamente nessa tirinha, você observa que a mulher, com aquela expressão exausta, cansada, conseguiu fazer o bebê dormir, uma criança muito nova. E a outra pessoa que chegou, nós podemos supor que seja o marido, de repente, ele quebra um objeto perto da criança, perto da esposa, certo? E observem que a criança, de repente, acordou. Então, a gente subentende que a mulher levou muito tempo para fazer aquela criança dormir e quando ela acorda, ela começa a chorar e você observou exatamente pela expressão facial dela, colocando a tirinha aí no último quadrinho e na direção do olhar também dela, pelo tracejado amarelo, você percebe que ela ficou muito brava, ela não gostou do que aconteceu, certo? E o humor da tira está sendo gerado exatamente pela situação, pela resposta em que o marido dá à mulher no último quadrinho. Olha só, depois a gente cresce e não tem tempo para nada. E ele está até meio envergonhado também com a situação e por ter acordado a criança. Ok? Então observem que as duas linguagens, tanto o verbal quanto o não verbal, foram articuladas. Nós temos uma linguagem híbrida, certo? No nosso texto. E observem que as duas linguagens se articulam para gerar sentido, gerar o efeito de humor. Agora, quando observamos a parte verbal, perceba que as palavras foram organizadas em frases, orações, certo? E períodos para transmitir uma mensagem. E já sabemos que dentro de uma oração nós podemos ter termos que exercem funções diferenciadas. Já estudamos a função do sujeito, que é sobre quem o verbo se refere, certo? É aquele sobre quem se fala, aquele que pode realizar a ação do verbo, que o verbo expressa, ok? Agora nós vamos olhar para o predicado. O predicado, quando você identifica o sujeito de uma oração,
Retirou o predicado, tudo que sobrar... Retirou o predicado, não. Retirou o sujeito, tudo que sobrar é o predicado da oração. E é o predicado que carrega o verbo. E é interessante observar como o verbo se relaciona com outros termos que estão presentes nesse predicado. E é isso que nós vamos estudar. Colocando aí o primeiro questionamento que eu trago para vocês. Olha só. Leia e responda o questionamento. Temos duas orações que foram retiradas lá do nosso texto, da nossa tirinha. E a primeira oração foi esta. O bebê dormiu. O segundo enunciado, olha só. Depois a gente não tem tempo para nada. Os enunciados retirados do texto são frases nominais ou orações, certo? Lembram que é uma frase nominal? Lembram que é uma oração? O que vai determinar, o que vai caracterizar cada uma delas, certo? E a resposta para essa questão, colocando aí para vocês, olha só, a resposta que nós vamos ter é exatamente os enunciados são orações. Por quê? Porque eles possuem verbos. Quais verbos aparecem aqui no nosso texto? Olha só, no primeiro, o verbo dormiu, certo? E o segundo enunciado, o verbo, olha só, verbo tem, certo? Observem aqui que nós vamos ter estes dois verbos presentes no nosso texto, ok? Então, observem que a presença desses verbos transforma os enunciados em orações, certo? Então, toda oração ela tem a presença de um verbo. E é exatamente este verbo que nós vamos observar. Perceba que ele, dentro do predicado, ele vai estabelecer uma relação com outros termos, certo? E é isso a gente chama de predicação verbal. Um verbo que, de repente, pode precisar de um complemento, um verbo que não precisa de complemento, tem sentido completo sozinho, ou, de repente, um verbo que pode estar exercendo apenas a função de conectar o sujeito com alguma característica, alguma qualidade que é atribuída ao sujeito. Vamos compreender melhor? Então, vamos adiante aí. Olha só, no nosso texto, toda oração é composta por duas partes principais que chamamos de sintagma nominal e sintagma verbal. Essa parte do nominal, o sintagma nominal, lembram que é a parte do sujeito, certo? A gente já estudou isso. E o sintagma verbal é a parte que corresponde ao predicado, ok? A diferença entre esses dois termos está na presença ou ausência de verbo. Desse modo, olha só, o sintagma nominal, que é a parte do sujeito, não possui verbo. E o sintagma verbal, ele possui verbo, certo? Então, o sintagma verbal, a gente já sabe que é a parte que corresponde ao predicado, ok? E é exatamente aqui que o verbo reside, onde ele mora, ok? Então, vamos observar aqui no nosso texto, na sequência, olha só. Essa oração, o bebê dormiu, certo? Para identificar o sujeito, primeiro localiza o verbo. Qual é o verbo? O verbo dormir, certo? Então, esse é o nosso verbo. É o primeiro passo para identificar o sujeito aqui. Primeiro passo, localizou o verbo, você pergunta, você questiona. Quem dormiu, certo? A resposta a essa pergunta, que veio o nosso segundo passo, é a identificação desse sujeito, o bebê. Então, o termo o bebê é o sujeito da minha oração, ok? Então, observe que retirando, passei uma linha aí onde está o sujeito, retirou o sujeito, o que sobrou para você? O predicado. Então, o predicado, olha só, aí depois que você retira o sujeito, você identifica o predicado. Então, olha só, que seria o nosso terceiro passo aqui. Identificar o predicado. Como? Retirando o sujeito. Então, o sujeito, o bebê, e o predicado, dormiu. Observem que o nosso predicado é formado apenas pelo verbo, dormir, ok? Na sequência. Depois a gente não tem tempo para nada. Vamos identificar o sujeito, localiza o verbo ter, né? De quem não tem tempo para nada, olha só, a gente vai identificar que é a gente.
A gente é quem não tem tempo para nada. Então, esse aqui é o sujeito da minha oração. Observem que ele não apareceu no início da oração, ele está no meio. Isso pode acontecer também, tá bom? Aí, retirando o sujeito, vou passar aqui uma linha entre esses dois termos que compõem o sujeito, o agente, certo? Tudo que sobrou será predicado. Atenção, gente, que olha só, eu vou ter predicado antes do verbo, vou até marcar com uma cor diferente. Eu vou ter predicado antes do verbo, olha só, depois faz parte do predicado também, tá? E depois do verbo, também tenho o predicado, ok? Então, observem aí, retirou o sujeito, tudo que sobra é o seu predicado. Sujeito, agente. Predicado, depois, não tem tempo para nada. Ok? Então, a gente já consegue identificar bem sintagma nominal e sintagma verbal. A gente consegue definir quem é o sujeito e quem é o predicado. O sujeito é o sintagma nominal. O predicado é o sintagma verbal porque ele carrega quem? Ele carrega o verbo. Como a gente pode observar aqui, o verbo ter está aqui na oração. Ok? Vamos adiante? Agora vamos observar o nosso quadrinho mais uma vez. Leia novamente o terceiro quadrinho. Observem aqui. Depois a gente não tem, e você observa exatamente aqui, olha só, reticências, certo? Indicando que pode ter algo a mais. O bebê chorando, buá, ok? Agora, gente, se eu colocar neste terceiro quadrinho aqui e perguntar para vocês, não tem tempo de quê? Para quê? Certo? Percebam, voltando aqui comigo, nesse terceiro quadrinho aqui, será que eu tenho uma informação completa com esta oração? Só mal. Depois a gente não tem. Não tem o quê? Certo? Perceba que está faltando alguma informação, está faltando uma informação para completar aqui o enunciado, certo? Quando você diz, a gente não tem o quê? Está faltando alguma informação, algo que complete essa informação. Então, vamos completar essa informação aqui? Olha só. Depois a gente não tem tempo para nada. Olha só. O que não tem? Tempo, certo? O tempo é que vai faltar. E observe que o termo destacado aqui, ó, não tem tempo, olha só, tempo para nada. Observe que esse termo destacado aqui está completando a informação do verbo ter. Então, a gente pode dizer que o verbo ter precisa de um elemento que complete a sua informação. Agora, vamos observar o outro quadrinho? Observando aí este outro quadrinho, olha só, é o nosso primeiro quadrinho da tira. O bebê dormiu. E aí o personagem diz, essa idade é muito boa. Agora, a informação transmitida pelo verbo dormir, certo? O bebê dormiu. O verbo dormir na oração do balão está completa? Será que a gente tem uma informação completa aqui? Voltando, olha só, o bebê dormiu, aqui no nosso texto, olha só, a frase, o bebê dormiu. Eu tenho uma informação completa, eu preciso de mais alguma coisa para saber o que aconteceu, para entender a mensagem do nosso texto? Será que eu preciso de mais alguma informação? Percebam que não. Aqui eu tenho uma informação completa, então eu posso dizer que o nosso verbo aqui, o verbo dormir, não precisa de complemento, não precisa de uma palavra que vá completar a sua informação. Diferente do verbo ter. O verbo ter, olha só, a gente não tem. Se eu disser, ó, a gente não tem, você vai me perguntar o que, professor? Está faltando o quê? Está faltando algo, informar o que não tem, certo? Então, observe que o verbo precisa de complemento. Este verbo, o verbo ter. Mas o dormir, não. Já sei o que aconteceu. O bebê dormiu, a ação foi finalizada, eu já sei o que ocorreu. Então, percebam que o verbo dormir não precisa desse complemento, ok? Então, podemos dizer que existem verbos que precisam de complemento, precisam de uma palavra para completar a informação dele, e existem verbos que não precisam, que já têm a informação completa, certo? E é exatamente esses verbos que nós vamos chamar de verbos transitivos. Continuando aí o nosso texto, olha só, o verbo transitivo.
O verbo transitivo é um verbo significativo. Lembram que nós já estudamos sobre verbo significativo? Aqueles que expressam ação como correr, pular, dançar, certo? Que não tem, olha só, um verbo transitivo, certo? Significativo, que não tem, olha só, sentido sozinho. Não tem o sentido completo sozinho. Por isso ele vai precisar o quê? Ele precisa de complemento para ter sentido completo, ok? Então, o verbo transitivo precisa de complemento. De acordo com a relação que ele estabelece com o complemento, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Nós vamos compreender cada um desses tipos de verbos transitivos, certo? Então, a informação principal que já sabemos, que os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento para ter sentido completo, para a informação deles estar completa, ok? Vamos pegar exemplos, porque assim a gente compreende melhor. Colocando aí o nosso primeiro exemplo, nós vamos ter que começar pelos verbos transitivos. Olha só, o verbo transitivo direto se relaciona com o complemento de forma direta, sem o auxílio de preposição. Ao complemento desse tipo de verbo é dado o nome de objeto direto. Ok, gente? O que isso quer dizer? Perceba que esse verbo, que nós vamos chamar de transitivo direto, ele vai se conectar com o seu complemento sem o auxílio de preposição. Lembram das preposições? De, em, como, a, para. Essas palavrinhas, essas preposições, elas são utilizadas para ligar. No verbo transitivo direto, elas não vão aparecer. Vamos pegar os exemplos, olha só. Depois a gente não tem tempo para nada, ok? Coloquei aqui um quadrinho, um quadro que vai ajudar a gente na análise, certo? Primeiro, você tem que observar o verbo. Você já sabe que o sujeito já está aqui na oração. A gente não tem, ó, o verbo ter, ok? Depois a gente não tem. Esse verbo, o verbo ter, é um verbo significativo ou não significativo? Lembram que é um verbo significativo? Aquele que vai expressar uma ação, certo? Ter, ok? Ou o verbo não significativo, aquele que vai servir apenas para expressar estados, características, qualidades. Esse verbo, ele é significativo ou não significativo? Observem que ele é significativo, ok? Identifiquei esse verbo, já sei que ele é significativo. Esse verbo, ele precisa de complemento? Sim ou não? Vamos observar aqui. Depois a gente tem... Vamos lá. Observando aqui este verbo. Verbo ter. Ele precisa ou não de complemento? Como eu vou saber disso? Retira o restante da oração, certo? Vamos retirar. Será que eu teria uma informação completa até aqui? Olha só. Ou então você pode perguntar, não tem... E aí, não tem o quê? Certo? Está faltando algo para completar a informação. Então, perceba que aquela parte que nós riscamos ali, ela precisa estar presente, certo? Então, o verbo precisa de complemento, certo? Observem que o verbo não tem o quê, né? Olha só, seria a pergunta que nós faríamos. Tem o quê? Ok? E observe que quando aparece o quê, percebam que eu já sei que o meu verbo não tem preposição. E você pode observar isso aqui, olha só. Entre o verbo ter e a palavra que completa o sentido, tempo, não tem nenhuma preposição. Não tem um de, não tem um em, ok? Então percebam que tem preposição? Não. Se não tem preposição, eu já sei que o meu verbo é transitivo direto. Então, esse verbo ter aqui, certo? É um verbo que nós vamos chamar de verbo transitivo direto. Por quê? Ele precisa de complemento e ele se liga ao complemento de forma direta, certo? E quem é o nosso complemento do verbo? É a palavra tempo. Tempo é o nosso objeto direto. Então, marcando aqui pra gente. Olha só. Ok? Então, observem que o verbo ter precisa
de complemento. Vamos pegar mais exemplos? Na sequência, meu amigo comprou um lápis. Olha só, o verbo comprar. Este verbo, gente, ele precisa de complemento? Se eu disser, meu amigo comprou, eu tenho uma informação completa até aqui? Percebam que vai faltar alguma coisa. Então, eu já sei que esse verbo precisa de complemento, certo? É um verbo significativo e percebam que ele precisa de um termo para completar a informação. Qual é o termo que completa a informação? Olha só, se a gente perguntar, comprou o quê? Né? Então, percebam que a gente vai ter exatamente essa pergunta. O quê? O que ele comprou? Um lápis novo, certo? Então, observem que aqui eu vou ter o complemento do verbo comprar, aqui um lápis novo. Então, perceba que quando eu coloco um lápis novo, eu tenho uma informação completa, certo? Tem preposição entre o verbo e o complemento, exatamente aqui nessa parte? Tem preposição? Observem que não. Então, ele se liga sem preposição. Não há preposição aqui, ok? Então, é um verbo transitivo direto. E o complemento a gente já sabe que é um objeto direto, ok? Marcando aqui nas partes que nós estamos analisando. Vamos adiante? Vamos analisar agora o verbo transitivo indireto. O que é o verbo transitivo indireto, gente? É um verbo significativo que se relaciona com o complemento de forma indireta, com auxílio de preposição. Então, perceba que ele tem complemento, certo? E ele vai ter preposição. Ao complemento desse tipo de verbo é dado o nome de objeto indireto. Lembram das preposições, as principais? Nós vamos ter o a, preposição de, preposição em, certo? Para, preposição com, preposição por. Olha só, a, de, em, para, com, por. São preposições que nós temos na nossa língua que nós podemos utilizar e elas podem aparecer entre o verbo e o seu complemento. Vamos analisar aqui. Minha amiga gosta de bolo de chocolate. Verbo gostar. Perceba que este verbo é significativo, certo? Então, como é um verbo significativo, ele precisa ou não de complemento. Se eu disser até aqui, minha amiga gosta, e retiro o resto da oração, eu tenho uma informação completa? Minha amiga gosta. Você vai me perguntar, gosta de quê? Certo? Então, observem que eu preciso do restante da oração. Minha amiga gosta, e a pergunta que você faz ao verbo, de quê? Certo? Olha só, até aqui na pergunta aparece o de. Isso já indica para a gente que nós vamos ter uma preposição aí presente. Então, o verbo precisa de complemento? Sim. Certo? Gosta de quê? Qual é a resposta? De bolo de chocolate. Está aqui o nosso complemento. Entre o verbo e o complemento, tem preposição? Sim. O que ela gosta? De bolo. E percebam que apareceu o que aqui entre o verbo e o complemento? Preposição de. Então, como tem preposição, olha só, tem preposição, já sabemos que é um verbo transitivo indireto. Gostar é um verbo transitivo indireto. E o complemento, o bolo de chocolate, é um objeto indireto. Ok? Assinalando aí. Vamos na sequência. Temos mais exemplos. Dialogamos com toda a família. Olha só, dialogar é um verbo significativo? Sim, ele é um verbo significativo. Ele precisa de complemento? Vamos verificar. Dialogamos, retirei. Tem sentido completo sozinho aqui? Nós dialogamos. E aí você vai me dizer, tá, mas dialogou, precisa de alguém para conversar, para dialogar. Então, precisa de complemento? Sim, então essa parte aqui, com toda a família, é importante também, porque precisa de complementos. Dialogamos, olha só, com quem? Você poderia me perguntar, questionar se eu dissesse, dialogamos, com quem? Observem que aparece aqui nessa pergunta, junto com o verbo, com quem? Olha só, com já é uma preposição, e essa preposição já aparece escrita aqui, certo? Então, perceba que nós temos o verbo dialogar,
que é um verbo transitivo, e o complemento dele com toda família, certo? Que é o nosso objeto. Observem que entre o verbo e o complemento apareceu preposição com. Então, eu já sei que o meu verbo é transitivo indireto e o meu complemento é um objeto indireto, ok? Então, observem. Tem preposição? Sim. Verbo transitivo indireto e o meu objeto será indireto. Ok? Vamos adiante? Agora o verbo transitivo direto e indireto. Pessoal, este verbo, ele é um verbo que precisa de dois complementos simultaneamente, ou seja, você precisa de um objeto direto e um objeto indireto para completar a informação dele. Por isso que ele é chamado de verbo transitivo direto e indireto. Vamos pegar exemplos? Colocando aí para vocês. Olha só, o verbo transitivo direto e indireto é um verbo significativo que precisa de dois complementos, certo? Um objeto direto e um objeto indireto. Um complemento sem preposição e o outro complemento com preposição. Vamos lá. Ele agradeceu a ajuda ao irmão. Observem, agradecer, já sei que é um verbo significativo, expressa a ação, ok? Precisa de complemento? Vamos analisar. Ele agradeceu, retiro todo o resto. Tem uma informação completa? Ele agradeceu, se eu disser apenas isso. Ele agradeceu. Você vai me perguntar o quê? A quem? Certo? Então percebam que o restante da oração aqui é muito importante, porque traz o complemento para esse verbo. Então eu já sei que agradeceu é um verbo transitivo, ok? Porque ele precisa de complemento. E observem que quem agradece, agradece algo a alguém, certo? Então observem que aqui o termo ajuda e ao irmão são objetos, ok? Perceba que eles estão completando a informação do verbo agradecer. Ó, a ajuda, percebam aqui, a ajuda tem preposição entre o verbo e o complemento? Será que este a é um artigo ou é uma preposição? Se for uma preposição, a gente consegue trocar pela preposição para. Agradeceu para ajuda. Fica legal na oração? Perceba que a gente já percebe que fica estranho. Então a gente já sabe que nós temos esse a aqui, é apenas um artigo, certo? Não é preposição. Então, a ajuda é o nosso objeto direto, é o nosso complemento, certo? E ao irmão, observe que aparece um a junto ao artigo o. Perceba que este a é uma preposição, tanto que dá para trocar. Ele agradeceu a ajuda para o irmão. Observe que seria possível essa construção, ok? Então, a gente já sabe que o a aqui é preposição, então esse é o nosso objeto indireto. Então observem que a gente vai ter dois complementos aqui, um objeto direto e um objeto indireto. Então esse verbo é transitivo direto e indireto, ok? E nós vamos ter tanto objeto direto quanto objeto indireto. Certo, gente? Vamos adiante. Maria contou o segredo ao marido. Mesma situação. Olha só, a Maria contou. Tem uma informação completa até aqui? Se eu retirar o resto, vai fazer falta ou não? Percebam que irá fazer falta, ok? Maria contou. O quê? O que ela contou? A quem ela contou, certo? Então, o verbo contar, já sabemos que é significativo. Precisa de complemento, certo? E quais são os complementos? Como nós vamos identificar? Utiliza o verbo também para identificar. Maria contou o quê? Certo? A pergunta. O que ela contou? O segredo é a resposta. Então, já sabemos que contou um verbo transitivo. O segredo é um complemento, é o nosso objeto. A quem ela contou? Observem que a gente tem essa informação. Ao marido. É outro objeto também que completa a informação do verbo. Então, precisa de dois complementos. Contou o segredo, objeto direto, não tem preposição entre o verbo e o complemento. E ao marido, olha a preposição a aqui, certo? A gente já viu esse a aqui como preposição, é o nosso objeto indireto. Então, verbo transitivo direto e indireto. Então, percebam que aqui nós vamos ter este verbo VTDI, verbo transitivo direto e indireto, que precisa de dois complementos.
ok? Vamos adiante, olha só. E os verbos intransitivos? Gente, o verbo intransitivo é um verbo significativo que tem sentido completo. Olha só, não precisa de complemento. Diferente dos outros que nós já analisamos, esse não tem a necessidade de complemento. Exemplo, o bebê dormiu. Já sabemos que é um verbo significativo. Precisa de mais alguma informação? Não. Então, se não precisa de mais nenhuma informação, você já sabe que ele é um verbo intransitivo. A gente não tem nem que analisar para descobrir complemento, porque ele não tem, preposição também não, ok? Então, percebemos que ele já traz a informação completa, ok? Você pode ter, de repente, uma ideia de tempo. Aí o bebê dormiu cedo, o bebê dormiu tarde, o bebê dormiu lá em casa. Mas percebam que essas palavras são só advérbios, que indicam para a gente tempo e o lugar onde a ação ocorreu. Mas para entender o que aconteceu, só o verbo dormir já deu conta. Mais um exemplo. Depois a gente cresce. Percebam, o verbo crescer é um verbo significativo, certo? Esse crescer precisa de complemento? Também não. Então, é um verbo intransitivo, não precisa de complemento, já tem a informação completa sozinho, tá bom? Então, ele não irá precisar de complemento nenhum. Então, a gente já viu verbos transitivos, aqueles que precisam de complemento, e verbos intransitivos, que não precisam de complemento. Ok? Mas existe um tipo de verbo na nossa língua que nós chamamos de verbo de ligação. Por que um verbo de ligação? Pelo próprio nome, gente, observem que este verbo vai ter a função de ligar o sujeito da oração a uma palavra que vai atribuir uma característica, uma qualidade a esse sujeito. Então, vamos entender melhor esse verbo? Colocando aí para vocês. Olha só, o verbo de ligação, certo? É um verbo que ele vai... É um verbo não significativo, tá? Ele vai apenas ligar um estado ao sujeito, que liga uma característica ou um estado ao sujeito da oração. O nome, olha só, de predicativo do sujeito é dado à palavra que atribui característica ou estado ao sujeito. Então, vamos analisar aqui uma oração. Essa idade é muito boa, tirada lá da nossa tirinha. Verbo ser. Olha só, este verbo, o verbo ser, ele é significativo ou não significativo? Observe que ele é não significativo, ele não está expressando uma ação como correr, pular, crescer, dormir, certo? Percebam que ele está apenas ligando uma informação, uma característica, olha só, muito boa a quem? A esse sujeito da oração, essa idade. Então, observem que a única função dele é apenas de ligar. Eu já sei que ele é um verbo de ligação, ok? Como um verbo de ligação, percebam que ele vai ligar o sujeito a uma característica. Qual é a característica? Boa. Então, boa é o nosso predicativo do sujeito. Então, observem que a gente tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito aqui nessa oração. Se você já percebeu que o verbo é não significativo, ele simultaneamente, ou seja, já de instantâneo, você já sabe que ele é um verbo de ligação e que vai ter um predicativo ali, um predicativo do sujeito. Vamos adiante. A esposa está muito cansada. Quem é o sujeito aqui? A esposa. E o verbo? O verbo está. Esse verbo está expressando alguma ação como correr, pular ou só liga uma característica ao sujeito? Então, perceba que ele só liga uma característica ao sujeito. É um verbo não significativo. Se ele é não significativo, já sei que é um verbo de ligação, certo? E que vai ter um predicativo do sujeito. Qual é o predicativo do sujeito? Qual palavra atribui característica a esse sujeito? A palavra cansada é o nosso predicativo do sujeito, certo? Está presente. Então, a gente tem a confirmação de que nós temos aí um verbo de ligação. Ok, gente? Então, percebam que a predicação, a maneira como o verbo se relaciona com os outros termos do predicado, nós podemos ter verbos que são transitivos, que precisam de complemento. De acordo com a relação que ele estabelece com esse complemento, ele pode ser um verbo transitivo direto, transitivo indireto, ou um verbo transitivo direto e indireto quando precisa de dois complementos. Pode ser um verbo intransitivo, que não precisa de ninguém, ele é um verbo que tem sentido completo sozinho, ou o verbo de ligação, que vai ter a função de ligar uma característica ao sujeito da oração. Ok? Então, finalizamos a nossa aula aqui.